Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Que beleza, tanta gente bonita. O pessoal tomando a ceia, domingo passado foi um culto de ceia, e nós vemos algumas imagens aí dos cálices, da mesa preparada. Estamos juntos, apesar de toda essa distância física. É tão bom ver Deus operando em nosso meio. E para esse domingo, para essa mensagem de hoje, eu pensei muito, senti muito de Deus, esse impacto da necessidade de orarmos uns pelos outros, do poder, da autoridade de estarmos orando uns pelos outros. E me veio à memória um fato que aconteceu quando eu tinha 6 para 7 anos. E eu quero contar essa experiência para vocês aqui, e essa experiência ela é o título da mensagem de hoje. Então eu pedi para colocar aqui o primeiro slide do PowerPoint, mostrando o título da nossa mensagem: Jesus chorou. Quando eu tinha 6 para 7 anos, eu mudei pela primeira vez de casa. Eu sei que tem gente aqui que já mudou um monte de vezes, né? A minha primeira mudança foi com 6 anos. Eu nasci num apartamento lá no centro da cidade, que naquela época era um bairro ainda elegante, lá dos Campos Elíseos. Mas mudei com 6 anos para Vila Mariana. Uma mudança que depois se tornou histórica para mim, porque foi aí que começou toda a nossa igreja lá na Vila Mariana. E essa mudança tem 14 anos depois dessa história que eu estou contando. Eu frequentava uma igreja batista, a Igreja Batista de Vila Mariana. E a Igreja Batista tem escola dominical. Então, com 6 anos, eu ia na minha classe de escola dominical, e os professores contavam as historinhas, era muito legal, eu gostava. Só que um domingo eu me desentendi com a professora. Eu nem lembro direito o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei muito chateado e bravo com ela. Eu falei, não volto mais nessa classe aqui. E eu tinha alguns amigos que eram mais velhos do que eu. Isso é uma tendência familiar, a gente sempre se relaciona com pessoas mais velhas lá em casa. E aí então, os meus amigos tinham 7, 8, 9 anos de idade. Eu estava ali, eu queria ir na classe deles, mas não podia, não tinha idade. Mas naquele domingo, eu resolvi que eu não ia assistir o cultinho, a aula da minha classe. Eu ia na classe dos mais velhos. Então eu furei a fila, entrei na classe dos mais velhos, fiquei lá me sentindo muito importante, assistindo a aula. Só que os mais velhos já sabiam ler. Eu ainda não sabia ler. Estava começando o ano em que eu ia aprender a ler. Naquele tempo era diferente de hoje, né? No pré-primário você não era alfabetizado, era o primeiro ano que você começava a ler as coisas. E a professora, que eu me lembro dela nitidamente, alguns alunos, alguns que vieram depois ser pastores comigo aqui nessa Igreja Cristã da Família, eles estavam lá e a professora perguntou, agora cada um de vocês vai dizer um versículo de cor. E me deu um apagão naquela hora, um versículo de cor. Eu ia ter que levantar e dizer um versículo. E cada um foi dizendo o versículo é a referência, versículo é a diferença, versículo é a referência. E foi chegando a minha vez, fui ficando desesperado. E então eu lembrei desse versículo maravilhoso. O menor versículo da Bíblia, em algumas traduções, na nossa, é o menor versículo da Bíblia, com 11 letras, 2 palavras. Jesus chorou. E aí então, quando chegou a minha vez, eu levantei, ela falou, qual é o seu versículo? E eu falei, Jesus chorou. Aí ela disse, muito bem, e onde está esse versículo? E aí eu comecei a chorar também. Eu não tinha ideia onde estava esse versículo. Foi um vexame. Mas não esqueci mais. João 11. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Hoje nós vamos ler o capítulo de João 11. O Jesus chorou é o versículo 35. Mas a história que está contada lá é muito, muito importante para aquilo que nós vamos falar hoje. É a história sobre a ressurreição de Lázaro. Então, eu quero que você acompanhe aí na Bíblia. Eu não coloquei os versículos para você ficar olhando na sua Bíblia, porque é um texto só e é muito, muito, muito importante. Então eu vou ler aqui. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que já está enfermo aquele que tu amas.
E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara a saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como os amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele.
Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, por todos os detalhes que ela traz, e porque ela é viva e eficaz, e opera agora mesmo, assim como operou há mais de 2000 anos, na vida desta família. Nós somos a Tua família, nós somos Maria, Marta, Lázaro, nós clamamos a Ti, e nós queremos que o Senhor venha hoje e faça a Tua obra de vida, assim como fez na vida deles e dos discípulos e daqueles que se converteram. Nós oramos estas mesmas coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom ler a Bíblia assim. É uma sequência. Gasta um tempinho, 45 versículos. Mas quanta riqueza não tem aqui. E eu quero que você entenda hoje o que Deus quer falar no seu coração sobre estes assuntos de João capítulo 11. Então vamos de novo, passando pelos versículos. Primeira coisa que salta aos olhos: Jesus amava aquela família e eles sabiam disso. Vários versículos falam isso. Versículo 3 começa com essa declaração: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então as irmãs mandaram chamar Jesus dizendo: o seu amigo, aquele que você gosta, eu sei que o Senhor ama. Não apenas eles amavam Jesus, Jesus amava eles. Então elas clamaram por ajuda, por socorro. Jesus, Lázaro está doente, vem logo. E o versículo seguinte, versículo 5, fala que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus amava aquelas pessoas, assim como nos ama. Mas o amor de Deus se manifesta de maneira, às vezes, estranha. Jesus ficou 2 dias esperando. 2 dias. Se você ler depois o capítulo 10 de João, você vai ver que Jesus estava em Jerusalém na festa, e ele fez uma declaração corajosa, dizendo que ele era filho de Deus. E os fariseus ficaram muito bravos com isto. E eles falaram: quem é você para dizer que você é filho de Deus? Isso é uma heresia. Aí Jesus respondeu: por que heresia? Não está escrito na sua própria lei: vós sois deuses? Então, se a própria lei diz que nós somos deuses, por que você se escandaliza quando eu falo que eu sou filho de Deus? Nem Deus, filho de Deus. E os fariseus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Que eles não gostavam de Jesus, eles não gostavam. Mas eles precisavam de um motivo. Eles precisavam de uma legalidade. Eles precisavam tipificar um crime. Até hoje funciona assim, viu? As pessoas querem pegar as outras, mas elas têm que descobrir uma maneira jurídica de incriminar o outro. Então elas vão atrás de uma fórmula para poder atingir o objetivo. Aqueles homens falaram: Jesus cometeu uma blasfêmia, agora é hora de apedrejar. Então o clima estava tenso. A Polícia Federal estava na rua. Jesus estava na capital do país. E eles iam derrubar Jesus. E aí então, como a Bíblia fala muitas vezes, Jesus se afastou deles. Milagrosamente, não foi apedrejado, mas ele saiu. E eu conto essa história para vocês imaginarem qual era a tensão nos ministros de Jesus naquela hora. Os seus discípulos que estavam ali junto com ele, vendo que o negócio ia entornar, que o barco ia afundar. Eles estavam morrendo de medo. E Jesus sai com eles de Jerusalém e vai para um lugar, uns 50 quilômetros de distância, para lá do Rio Jordão, o mesmo lugar onde ele foi batizado por João Batista, onde começou o ministério dele, praticamente 3 anos atrás. Então ele está naquele lugar lá escondidinho, com os seus discípulos. Quando vem a notícia: Jesus, Lázaro está doente, você precisa voltar. Só que em vez dele voltar, ele demora 2 dias. Demora 2 dias, dizendo para os discípulos: vai acontecer alguma coisa muito especial, e isto que vai acontecer é para a glória de Deus. O versículo 4, nesta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus.
Eu sei que isso é um chavão, ainda que verdadeiro. Tudo colabora para a glória de Deus, né? Então, quando a pessoa está doente, nós falamos, amém, irmão, vamos confiar que Deus está no controle. Isto é verdade, mas será que traz consolo? Todos estamos agora nessa crise, que é causada por uma doença. Aí você descobre que está infectado, bate o coração. Aí a pessoa fala, não, irmão, isso é para a glória de Deus. Aí você pensa, eu gostaria muito de não glorificar a Deus assim, não. Se é para a glória de Deus, escolhe outro. Nós não escolhemos o que Deus quer que aconteça para a sua glória. Jesus sabia toda a história. E ele falou ali, os discípulos não entenderam nada. Discípulos preocupados com a situação política. Marta e Maria preocupadas com a situação de saúde pública. Jesus preocupado com a vida espiritual e com o propósito de Deus para aquelas coisas. Exatamente como hoje. Gente preocupada com a política, com a mídia, com governos. Gente preocupada com a saúde pessoal dos seus amigos e familiares. Deus preocupado com o seu propósito nessas coisas. Então eu te convido agora desde já a pensar qual é o propósito que glorifica a Deus com aquilo que está acontecendo. Você preso em casa numa quarentena, pessoas morrendo em hospitais, enterradas em cemitérios, políticos, mídia, discutindo pelos meios de comunicação, em Brasília, nos fóruns, a questão da sustentabilidade. Muito igual a esse texto aqui. Aí continua. Jesus chega para os discípulos e fala, nós vamos voltar para a Judéia. Esse é o versículo 7. Vamos outra vez para a Judéia. E aqueles homens ficaram apavorados. E o que eles falaram aqui foi, mestre, rabi, agora há pouco você quase foi apedrejado. Nossa, você quer voltar para lá? Betânia, vamos lembrar que os lugares das cidades eram um pouco diferentes de hoje, né? 50 quilômetros parece muito perto, mas a pé não é tão perto assim. E é uma subida. Eu já estive lá para ver, subindo do Vale do Jordão para Jerusalém. Jerusalém fica no alto. Então é uma viagenzinha cansativa. E Betânia, como está escrito aqui, mais para frente, ela ficava a 15 estádios de distância de Jerusalém. 15 estádios. É uma medida grega. E depois romana. Quanto vale um estádio? Um Morumbi, um Maracanã? Um estádio equivale a 185 metros. Então, 15 estádios dá 2.775 metros. Dá um pouquinho menos do que 3 quilômetros. Eu moro a 4 quilômetros aqui da igreja e acho que moro perto. Então, Betânia era grudada em Jerusalém. Fazia parte do grande ABC da capital de Israel, a Grande Jerusalém. Era um vilarejo bem pequenininho, muito perto da cidade. Portanto, voltar para Betânia era voltar para Jerusalém. Os discípulos sabiam disso. E eles falaram, mestre, agora não. E começaram a tentar convencê-lo. Dizer que era perigoso. Jesus sabia o que ele ia fazer. E aí então no versículo 11 ele fala, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou lá despertá-lo do sono. Aí os discípulos que tinham uma agenda política de sobrevivência do projeto Jesus de Nazaré, estavam preocupados com tomar o poder, com vencer a próxima eleição, com virar o rei dos reis. Aqueles discípulos estavam preocupados quem ia ser o primeiro-ministro, o segundo-ministro, quem ia ficar à esquerda, quem ia ficar à direita, quem ia ocupar o lugar mais importante quando aquela vitória viesse. Estavam preocupados com o curto prazo da sua vida, que tinham tirado a sorte grande de escolher o Messias, de viver com o Messias. Eles estavam olhando para a viabilidade daquele projeto se Jesus voltasse para Jerusalém. E aí Jesus fala, olha, o Lázaro na verdade está dormindo, mas eu vou lá acordar ele. Aí eles falaram, olha, se Lázaro está dormindo, deixa ele lá, deixa ele quietinho. Mais uma razão para não sair.
Se Lázaro está dormindo, estará salvo. Versículo 12. E aí Jesus teve que dizer com todas as letras: Lázaro está morto. Então aqui esses versículos mostram que houve uma crise aqui no slide. Houve uma luta entre discípulos com Jesus, tentando convencer Jesus para não fazer uma coisa que ele queria fazer. E eles argumentaram, mas Jesus falou: meu amigo, nós estamos indo para a Judéia. Comunicado, faça as malas, nós estamos viajando. E aí então, Tomé, chamado Dídimo, ele fala com os outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Eu acho essa frase muito, muito, muito forte. As pessoas têm uma imagem muito negativa do Tomé. Está oscilando essa tela assim mesmo? Então, o Tomé é aquele que o discípulo foi conhecido como aquele do ver para crer, né? Não acredita. Será mesmo? Porque Tomé foi aquele que, quando Jesus ressuscitou, falou: não acredito. Só se eu enxergar com meus olhos, se eu tocar com a minha mão, é que eu vou acreditar que Jesus ressuscitou. Tomé era um cético. Era uma pessoa que não era Maria vai com as outras. E que não acreditava em qualquer historinha. Com certeza Tomé não ia ficar passando mensagens de zap por hoje. Houve lá que um milagre aconteceu, já manda para todo mundo, sem nem checar a fonte. Tomé não era desses não. Ele era o cara que queria ter certeza antes. Ele também era uma pessoa que raciocinava. Ele fazia uma análise. Ele tinha uma conjuntura. Então Tomé precisava saber: é verdade mesmo? Muitos de nós somos assim, céticos. A gente não vai em qualquer barca furada. Tem uns irmãozinhos que quando você começa a falar, ele já decola. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Um anjo desceu, um outro subiu, uma luz passou, um rio. E você começa a enxergar tudo. O outro fala: meu, eu não estou vendo nada, não sei de nada, não acredito em nada disso, não. E, novidade, esses dois irmãos são irmãos. Tanto aquele que pega fogo rapidinho com um papelzinho, quanto o outro que é uma tora seca, difícil de pegar fogo. A grande qualidade de Tomé nessa história é que, apesar desse ceticismo inteiro, ele permanecia fiel. A palavra dele para os outros, para os seus condiscípulos, foi: vamos morrer com ele. Ou seja, esse cara não tem jeito. Ele é teimoso como uma mula. Ele resolveu que vai, ele vai mesmo. Mas eu não vou abandonar, não. Eu vou lá morrer com ele, porque vai dar errado, mas eu vou dar errado junto. Fidelidade. Então, meu irmão, quero dizer que eu prefiro ter um Tomé junto do meu lado do que um cara muito, muito, muito crédulo, mas que na hora H pula para o seu próprio interesse. Tomé era um discípulo fiel. E ele foi. Todos foram. E vão andando. Chega lá, no versículo 19, muitos judeus estavam junto com Marta e Maria para consolar os irmãos acerca da morte do irmão. Outra coisa que acontece bastante, viu? Elas precisavam de Jesus. Elas pediram para Jesus ir. Só que Jesus não foi. Mas um monte de amigo apareceu. Às vezes a gente trata assim, né? Poxa, quer que o pastor vá lá? Aí vai um monte de irmãozinho da sua pequena família, do seu relacionamento, as pessoas do lado. Essas pessoas estão perto. Talvez elas não sejam tão maravilhosas, talvez elas não falem tão bem, talvez elas nem tenham tanto discernimento, mas tem sempre alguém junto com você. E nessa crise de Maria e Marta, estavam lá os seus amigos consolando, andando junto. E quando Jesus chega, Marta sai para ver Jesus. É engraçado que agora inverteu, né? Porque algum tempo atrás, essa história é famosa, Marta ficou arrumando a casa e Maria foi lá aos pés de Jesus. E Jesus deu uma bronca, falou: Marta, Marta, você não escolheu bem não, você devia estar aqui junto me ouvindo, porque deixa a comida cuidar da comida.
Agora, dessa vez, Marta sai na frente e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma declaração de que ela cria em Jesus, de que ela sabia que ele tinha o poder de curar, de que ela tinha pedido para ele aparecer, mas chegou tarde, já fazia 4 dias. Marta saiu para ver Jesus. Marta sabe que Jesus cura. O que ela não sabe é que Deus não depende da cronologia. Na nossa lógica, o milagre estava em ser curado. Na lógica de Deus, o milagre estava em ser ressuscitado. Não estamos pensando nisso. Vou voltar nesse ponto aqui para frente. Na sequência, existe um diálogo de Marta com Jesus que eu acho muito, muito interessante, porque ele mistura teoria e prática, mistura teologia e vida. Então, versículo 22, aliás, 21. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Isso dá a nos entender aqui que Marta, além de saber que Jesus não tinha chegado a tempo, poderia ainda orar e Deus poderia fazer um milagre. Então ela estava olhando o milagre. A resposta de Jesus foi: teu irmão há de ressuscitar. E aqui é a humanidade da história. Porque quando ela ouviu isso, ela não pensou: Jesus vai fazer ele ressuscitar. Ela respondeu teologicamente. Ela falou: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O que ela mais queria é que ele estivesse vivo. E quando Jesus diz: ele vai ressuscitar, ela pensa teologicamente. Haverá uma grande ressurreição e todos vamos ressuscitar. Eu acredito nisso. Eu sei que estou salvo. Eu não sei se vai me salvar agora. Muitas vezes, meu irmão, você está nesse conflito. Você sabe que Deus vai cumprir o seu propósito eterno, mas vai cumprir o propósito de hoje? Mas vai responder o que eu preciso agora? Mas vai me dar um livramento na minha necessidade atual? Não estou pondo em xeque a Deus. Mas o meu hoje é o que precisa acontecer. E Jesus retruca: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E Jesus coloca mais uma pergunta para ela: olha, minha amiga Marta, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim vai viver. E quem tiver morto, e quem crê em mim, nunca morrerá. Veja que Jesus misturou duas coisas, porque ele está falando da ressurreição física ou dizendo que uma morte espiritual nunca vai acontecer. As duas coisas estão aqui. Nunca morrerá não significa que Lázaro ficou eterno. Nunca morreu. Ele morreu. Lázaro ressuscitou e depois morreu de novo. E essa declaração fala da vida eterna. E essa é a nossa luta. Nós estamos dizendo de coisas eternas e de coisas materiais. E eu quero orar com vocês hoje porque, apesar de, obviamente, o eterno ser o mais importante, apesar de o longo prazo ser o que mais interessa nessa história, apesar de saber que Deus está nos provando e preparando para algo que vai ser para sempre, nós temos a necessidade do hoje. Nós precisamos da resposta do dia 3 de maio, do dia 4 de maio, e não pela eternidade. E aí então, ela parte para chamar a Maria. O mestre está aqui e chama-te. E a Maria sai de fininho, vai lá, e quando ela vê Jesus, ela se joga aos pés. Ela se joga aos pés de Jesus e repete as palavras que Marta falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É o final do versículo 32. Aqui é preciso lembrar uma coisa, que quando começa o capítulo 11 ele fala: a Maria era aquela que tinha lavado os pés de Jesus com seus cabelos. Essa é uma história que antecede a do capítulo 11.
Maria era aquela mulher que era considerada pecadora pelos fariseus e que tinha lavado os pés de Jesus com as suas lágrimas e com os seus cabelos, e escandalizou um monte de gente. E agora ela volta à posição original. Ela volta aos pés de Jesus e volta chorando novamente. Tem momentos na nossa vida que parece que tudo voltou a estaca zero. A gente luta, constrói, aí vem uma desgraça e derruba tudo. E eu sei que tem gente nessa situação agora. Você olha para o seu negócio, você olha para o seu emprego perdido, você olha para as suas relações, e em 2 meses de pandemia, parece que vem um furacão, vem um tapa que derruba todo aquele castelo de cartas. E a gente volta para a estaca zero. E nessa hora dá uma angústia no coração. E agora? Como eu vou pagar essa conta? Como eu vou manter essas coisas? Puxa, quando está começando a melhorar, vem esse negócio, dá um desânimo. Irmãos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E hoje nós vamos orar por esse motivo. Por essa posição, porque você é Maria. Você é essa pessoa que está esperando um livramento de Deus, que está clamando para Deus resolver o seu problema, que sabe que Deus é o único que pode resolver. Só que ele atrasou, e já quebrou, e já morreu, e já acabou. E quando vem Jesus, você fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ajoelhada, chorando aos pés de Jesus. E é nesta hora que Jesus se comove em seu espírito. Versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Como é que João ia escrever isso? João é um apóstolo sensível. João era um garotão nessa época, ele era um adolescente para jovem, 16 para 18 anos, quando essas coisas aconteceram. João foi o último a morrer, com 90 anos, no ano 90, na ilha de Patmos. João é o apóstolo do amor. Então ele retrata aqui, Jesus moveu-se no seu espírito. E é isso que eu preciso que você entenda essa noite. Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele tinha dito que ia acontecer um milagre. Ele avisou os discípulos quando estavam preocupados com a situação política. Ele falou para Marta quando chegou. Ele sabia o final da história. Jesus não estava sofrendo a angústia da perda, porque para ele não era perda. Eu não sei como é você, hoje estava pensando nisso. Tem gente que vai ler um livro, né? Cada vez menos gente lê livro. E vai lendo o livro, e aquele suspense vai criando, e a pessoa vem, vai morrer, não vai morrer, vai descobrir, não vai descobrir, e você começa a ficar tão ansioso, que você vai lá na última página para ver como é que acaba a história, para ficar mais tranquilo. Assim, pelo menos você continua a ler com outra perspectiva. Porque quando você está lendo pela primeira vez, a ansiedade, a novidade, a angústia, ela está presente. Quando você já sabe o final da história, não tem mais suspense. Não tem mais medo. Então, Jesus era aquele que sabia o final da história. Ele sabia como aquilo ia acabar. Então ele não tinha aquela preocupação, aquela dor, ele não tinha aquela tristeza que Marta e Maria tinham. Mas quando ele viu a situação, quando ele viu a dor real no coração da amiga dele, dentro dele alguma coisa mexeu. Compaixão. Colocar-se no lugar do outro. Entender a realidade do sofrimento. Ainda que um sofrimento ignorante. E o que ele fez foi chorar. Jesus chorou. E quando ele chorou,
As pessoas falaram, olha, ele gostava mesmo, hein? Está chorando. E tinha outros que falavam, puxa vida, hein? Ele é tão milagroso, ele curou aquele cego, por que ele não curou antes? Mesmo nesta hora, tem sempre um infeliz que vai reclamar do que está fazendo. Há sempre quem reclame do milagre. E ainda reclamou do milagre errado. Porque eles queriam que Jesus impedisse a morte. Mas Jesus queria ressuscitar. E aí então vem o final da história, que talvez seja onde mais aparecem as mensagens sobre esse texto. Mas não é o meu ponto aqui hoje. Jesus pediu para ir para o lugar, mandou tirar a pedra. Muito se fala nisso, né? Ele podia ter feito o milagre de tirar a pedra, mas ele pediu para alguém tirar, porque significa que nós temos a nossa parte, né? Nós temos que trabalhar para o milagre acontecer. E Marta está preocupada, muito prática. Jesus está cheirando mal, 4 dias. E ele falou, tira a pedra. E aí ele clama, Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Muitas músicas sobre essa passagem aqui. O Lázaro lá dentro todo embrulhado, de repente ouve aquela voz criadora, voz redentora, voz de vida, dizendo, sai para fora. E ele obedece, e ele sai todo preso em suas ataduras, e Jesus fala, limpa, tira, desligai, e pode ir. E o milagre acontece diante de todos, onde todos podem ver. Eu li com você, comentadamente, esse capítulo 11, até esse versículo 45. Agora eu quero aplicar nas nossas lições para a gente poder orar aqui. Então eu escrevi algumas coisas aqui, eu queria que vocês olhassem. Algumas frases que aplicam essa história. A primeira frase fala, Deus te ama. Eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que Deus te ama. Não interessa o quanto você ache isso improvável, difícil, incoerente, Deus te ama. Agora, continua aí. Tem gente que não acredita nisso. Pode clicar. E tem gente que apenas tem um conhecimento intelectual desse amor. E eu quero falar com você agora aí. Se você é uma pessoa que não acredita no amor de Deus, porque você tem 250 mil mortes para provar que Deus não ama ninguém, porque você tem todos os argumentos das crises, das dores, das lutas desse mundo, para dizer onde está Deus. Esta é uma noite para você repensar os propósitos de Deus em sua vida, porque pode acontecer um milagre. E se você é aquele que acredita que Deus te ama, mas não acredita na física, você acredita na teologia, eu não tenho nada contra a teologia, porque inclusive é ela que nos lastreia. É aquilo que a gente crê e sabe de Deus que nos norteia. A razão pela qual nós temos um lugar para chegar é porque nós entendemos o poder da palavra. Mas, meu irmão, minha irmã, o hoje não é um conceito. O hoje tem que ser uma realidade. Você tem que sentir e não entender que Deus te ama. E quando nós formos orar agora, nós vamos orar para que você sinta o amor de Deus e não filosofe sobre esse amor. Deus te ama, mas tem gente que não acredita e tem gente que apenas sabe. Outro ponto importantíssimo aqui. Toda grande vitória, pode pôr o slide, toda grande vitória é outro. Eu passei, né? Tá certo. Vou passar aqui então. Eles estão certos, eu estou errado. Quando Deus atrasa, nós é que estamos adiantados. Pense nessa frase aí. Quando Deus atrasa, na nossa percepção, nós é que estamos adiantados. Então calma lá, meu irmão. Se as coisas não estão acontecendo, não é Deus que está atrasando, não. Ele está sempre no tempo certo.
Nós aqui estamos enxergando que não vai dar. Nós estamos vendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e Deus está demorando 2 dias a mais. 48 horas fazem toda a diferença. Eu já preguei sobre isso aqui. Um grande exemplo dessa frase é José. Deus atrasou muito na vida de José, porque deixou com que os irmãos vendessem ele como escravo. Mas se ele não fosse vendido como escravo, ele teria sido o filhinho querido de Jacó nas tendas de Israel. Poderia terminar bem a vida, mas talvez poderia terminar mal naquela grande fome que viria. Deus atrasa quando José, vendido como escravo, cresce na casa de Potifar, o chefe dele, e a mulher de Potifar dá em cima dele e depois mente, dizendo que foi o contrário. E o marido ouve, o general ouve a mulher e ele vai para a cadeia. Muito injusto. Onde está Deus que deixa uma coisa dessa acontecer? Mas se José tivesse ficado na casa de Potifar, ele seria o primeiro servo de um senhor rico do Egito e poderia se dar por muito satisfeito, porque tinha feito a América. Ele era um imigrante que deu certo, arranjou um emprego bom, num lugar bom e estava bem de vida. Estaria ótimo, mas não era o propósito de Deus. E na cadeia, ele ouve e discerne, traduz o sonho do copeiro. E o copeiro atrasa 2 anos. Volta a ser o copeiro do faraó, esquece do José. 2 anos na cadeia. Isso é para deixar qualquer um desanimado. Isso é para deixar qualquer um com muita raiva de Deus. Isso é para falar, sabe uma coisa? Cansei. Não vou mais acreditar, não. Estou dando uma de bobo aqui. Agora pensa comigo. Se o copeiro se lembra, no dia seguinte em que ele é restaurado no cargo, que José estava lá precisando de ajuda, José ia ser o vice-copeiro do faraó. Ia trabalhar em alguma função palaciana. O que ele acharia ótimo. Mas não era o plano de Deus. O plano de Deus é que José fosse o número 2 do Egito. O plano de Deus é que ele tivesse autoridade sobre todas as pessoas. O plano de Deus é que ele fosse o homem mais rico depois do faraó. O plano de Deus é que ele salvasse a sua família e colocasse o povo no Egito, de onde sairia depois de 400 anos, como uma nação com Moisés. Deus tem um plano na história, Deus tem um plano na eternidade, e ele passa pela sua vida. Então, quando Deus atrasa, nós é que estamos adiantados. Cuidado, meu irmão, ao julgar por que as coisas estão acontecendo agora, porque esta é a grande oportunidade, não apenas o grande problema. E aí sim, essa terceira frase, que é a vitória. Toda grande vitória é antecedida por um grande perigo. Você quer uma grande vitória em sua vida? Saiba que você vai enfrentar um grande perigo. Porque ninguém celebra as pequenas vitórias. Talvez os pais. Eu também falo isso nas minhas mensagens aqui. Só os pais batem palma para as pequenas vitórias do filho. Eu lembro uma vez, essa frase, isso acontece muito com criança que está crescendo, né? Conversando com os pais ali, e vem um menininho, recém saído das fraldas, e ele vem correndo dizer: papai, papai, eu fiz cocô, e não é na fralda, eu fui. Grande vitória. A vitória de não sujar mais a fralda. É um motivo de alegria para os pais, quando ele consegue finalmente parar de sujar a fralda. Porque não é a pior coisa do que você arrumar todo cheirosinho, não sei o quê, empacota o bebê para a embalagem, para a viagem, e aí ele suja a fralda. Mas, meu irmão, a vida é muito mais do que aprender ao banheiro. Aliás, parece que esse Covid aqui nos ensinou a usar papel higiênico de novo, né? É o que mais usa. Ninguém celebra pequenas vitórias. Se você quer uma grande vitória, saiba que vai correr um grande perigo. Penúltima frase. O que Deus diz, geralmente não é o que nós ouvimos. Deus fala,
mas a gente não ouve. A gente está em outra sintonia, estamos em outra necessidade, estamos em outra vibração, e nós não entendemos o que Deus está falando. Então aqui nessa história que eu contei para vocês hoje, Deus diz, mas os discípulos não podiam entender, porque estavam preocupados com a situação política, com o risco de vida, com a questão de Jerusalém. Eles não queriam ir para Betânia de jeito nenhum. Deus diz, nós não ouvimos. Os discípulos não podiam entender. Marta não podia acreditar, porque ela era também uma pessoa prática. Era uma pessoa das coisas, do trabalho, das ações. E então ela ouviu aquela frase, vou ressuscitar. Ela falou, sim, claro, um dia, no grande final vai ressuscitar. Ela não podia acreditar que Jesus ia fazer aquele milagre. Ela acreditava que ele curava doenças, mas não que ele ressuscitava. Mas quando Deus morreu e ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder. Então Deus tem todo o poder na sua vida hoje. Não para fazer o que você acha que precisa, mas para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Marta não podia acreditar. Maria não podia perdoar. Maria era aquela mulher que amava Deus, que entregou-se, que lavou seus pés 2 vezes. Maria acreditava, e ela estava machucada. Eu amo Jesus, parece que Ele não me ama. Eu me entreguei para Ele, e Ele esqueceu de mim. Ele nem veio no tempo. Ele deixou meu irmão morrer. Às vezes nós não podemos perdoar a Deus, porque Ele não fez aquilo que nós precisávamos. Porque Ele não esteve quando nós queríamos. E nós não conseguimos entender por quê. Por que Deus fez isso? E por último, Tomé não podia concordar. Não entrava na cabeça dele. Não faz nenhum sentido isso. Porque Ele não manda ressuscitar de longe. Porque Ele não deixa passar, todo mundo morre um dia. A morte faz parte da vida. Há algo mais importante em jogo. Nós vamos colocar em jogo os nossos 3 anos de luta, porque ele agora resolveu visitar os amiguinhos dele. Não é hora de visitar amigo, agora é hora de se esconder. E a nossa cabeça prática, a nossa cabeça planejada, o nosso ceticismo humano impede o milagre de Deus. Ainda que nós sejamos fiéis a Ele, que Judas não foi. Então eu sei que nesse momento você está em alguma dessas situações. Você está no momento em que as coisas não estão acontecendo. Você está no momento em que tem uma tribulação em casa. Você está no momento em que as crises de relacionamento cresceram. Você está no momento em que não tem visibilidade financeira. Mas eu quero te dizer uma coisa agora. Jesus, que sabe tudo o que vai acontecer. Jesus que está no controle absoluto das coisas. Ele está olhando o seu coração. Jesus não está impassivo dizendo, vai dar certo, ele vai aprender. Ele está conosco junto. Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não passou por tudo que a gente passou. Jesus não é uma almofadinha que sempre viveu bem e que vem falar para o pobre, passa fome aí que um dia passa ela. Ele sabe o que é padecer. Ele é um homem de dores. Ele em tudo foi tentado, mas não caiu. E quando Jesus chega na sua situação, Ele chora. Jesus chora por nós. Apesar de tudo, independentemente de tudo, Jesus chora por nós. E essa semana eu senti isso, que Deus está perto, que Deus está preocupado, que Deus sabe que tudo vai dar certo, mas Ele também sabe que nós não sabemos. Ele sabe que nós sabemos, mas não sentimos. Ele sabe o nosso limite. E agora eu quero orar com você, para que o seu limite seja expandido, para que você consiga andar mais essas milhas, para que você creia num milagre absoluto, para que você passe a sua linha. Oh Jesus, você sinta que Jesus está chorando por você, porque dele é o poder, e para ele são todas as coisas.